Bom, não é segredo para ninguém, o contra-capitão da Loud, Matias Deli Petro, conhecido aí Sadak, ele é respeitado internacionalmente. E alguns de vocês às vezes podem estar chegando nesse vídeo aqui meio que torcendo o nariz, pensando, pô, ele tá falando que ele é o melhor IGL do mundo. Eu vou deixar claro que esse é um vídeo que mostra apenas a minha opinião. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como e por que ele atingiu tal status dentro do jogo. Primeiramente, antes da gente começar o vídeo, eu já queria agradecer todos vocês que já clicaram no vídeo e já chegaram até aqui. Se possível, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou estar tentando trazer esse conteúdo mais analítico em relação a alguns jogadores que eu considero sendo Tier 1 mundial ou às vezes até alguns jogadores dentro do cenário nacional. E, se possível, me segue nas minhas redes sociais, porque através de lá eu vou fazer algumas votações para a gente decidir qual conteúdo que eu vou estar trazendo durante a semana, qual jogador. A gente vai fazer uma votação da hora para poder decidir alguns players que a gente vai estar avaliando aqui, beleza? Então, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, antes da gente começar falando sobre o estilo de jogo do Sadaka no geral, eu acho que é interessante a gente primeiro entender o como que de 2021 para 2022, principalmente analisando o Champions, o resultado dos 5 melhores times que tiveram no Champions, ou 8 melhores que for, como que mudou o perfil de in-game leader dentro do jogo. Em 2021 a gente teve majoritariamente os in-game leaders, na grande maioria, sendo controladores. Eles eram in-game leaders que jogavam mais para trás. Em diversos momentos eles sobravam um pouco mais. E em 2022 isso mudou um pouco. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse ranqueamento de 2021 e a gente vai conversando sobre quais jogadores eram game leaders naquele período. Bom, vamos lá. Na Ascend era o Bonnie Code. Se eu não me engano, o Bonnie Code ele fazia suva na Icebox e na Breeze. O resto ele era controlador em tudo. Na Gambit, a mesma coisa. Não, na Gambit o Redgar não fazia nada de sova. Salvo engano, eu acho que ele fazia sova na Breeze também. Mas no resto ele era full controlador. Na Cru sempre foi o Klaus e ele é iniciador também. Então a gente tem que no primeiro e no segundo lugar, dois eram controladores que adaptavam sova quando precisava em um mapa ou outro pontual. Na Liquid era o Yamp. O Yamp, nesse ano, pelo menos no Champions, ele jogou de full controlador. A Fnatic e o Bolster, full controlador. E o resto ali, por exemplo, na Cloud9, o Vanity é controlador até hoje. Não mudou muito. Agora vamos para o ano de 2022. Na Loud a gente tem o Sadak, que foi um flex, que jogou muito de iniciador. Em alguns mapas jogou de Viper, tipo Fracture, jogou de Sage também. Na Optic, o FNS jogou majoritariamente de Sentinela esse ano, mas em alguns mapas jogava de iniciador também. Na DRX é o Zest, full iniciador. Na FPX é o Engie 1, ele é controlador, só que tem um puta plus em cima disso. Ele é um cara que joga de controlador, mas ele tem muitas características de jogo do próprio Sadak, que é um cara que busca muito contato, ele tem um jeito de jogar muito diferente dos outros controladores, porque o time dele também joga meio que com dois controladores em vários mapas, então ele tem um pouco mais de liberdade. Eu vou falar isso sobre ele em outro vídeo, porque ele merece. Às vezes, ele mesmo pinando em algumas coisas, a concepção de jogo dele é muito sinistra. Dentro do deck set é o Deb, é um cara que é mono Astra, o único controlador dele que é muito bom é a Astra, e ele joga de tudo basicamente, joga de K, enfim, ele se adapta ao time, então flexão. Na Fnatic, o Bolster, controlador até hoje. Na Leviathan era o King, até um momento pelo menos que tinha rolado o Champions. Então ele era um cara que flex total, joga de Raze, joga de Viper, moleque absurdamente flex. E na Liquid é o Yamp. A diferença é que o Yamp do ano passado ele era um Yamp controlador. Esse ano o Yamp jogou de sentinela e jogou de iniciador em outros mapas. Então assim, ele é um moleque ultra flex. Então a gente já consegue notar o seguinte, em 2022 o cenário ele virou muito mais um cenário de flex
e iniciador para a posição de in-game leader. O que isso indica para a gente? Que a galera que é o in-game leader está tentando ficar mais próximo ao bolo do jogo, onde as coisas estão acontecendo, para tentar entender a dinâmica que está rolando ali já naquelas primeiras ações dentro do mapa. Então, enquanto no ano de 2021 o controlador ele queria viver muito, queria tentar decidir muito o que estava rolando dentro do jogo, nesse ano de 2022 já ficou claro o seguinte: o controlador ele é uma peça-chave do jogo, mas a galera está preferindo ser IGL jogando mais na frente, entendendo as primeiras ações que estão acontecendo no mapa. Então, isso indica também que o time tem que estar melhor estruturado para o IGL poder jogar mais na frente e ainda saber que o time ainda está respondendo o que precisa fazer atrás, entendeu? Porque, pô, beleza, se o IGL morrer, e aí? Ele não vai ficar ali falando o tempo inteiro, ele vai deixar o time decidir por si. Então, essa galera que está jogando mais atrás, ela também precisa ter muita maturidade para tentar para também entender o jogo e entender como jogar o jogo sem que o IGL precise ficar calando ali o tempo inteiro. Então, dito isso, vamos às características de jogo dele. Bom, eu peguei aqui um exemplo de uma partida antiga da, da VKS para poder mostrar uma característica de jogo do Sadak que eu quero já deixar enfatizada de cara, que é o quanto ele é um jogador agressivo. E o fato dele jogar de sentinela acho que limitava bastante ele poder exercer essa agressividade. Ele de sentinela ele já tinha uma taxa muito boa de first kills, conforme a gente consegue ver aqui. Ele é o cara que tem o segundo maior índice de first kills do time, ele e o Saci. Eles são jogadores que conseguem entender muito bem esse time de jogo, mas o Sadak ele tinha muito isso. Tipo assim, ele usava os recursos dele, assim que ele já usava os recursos dele, que ele sabia que ele podia fightar, ou que não era tão importante ele estar vivo, ele já ia pro pau, e ele era um jogador que ele tinha um time muito bom de jogada, ele entendia o tempo de jogo. E eu acho que quando ele migrou para a posição flex, ele entendeu isso. Eu posso comandar muito melhor o primeiro tempo de jogo, porque eu vou estar envolvido dentro do primeiro tempo de jogo. Então ele consegue exercitar hoje em dia toda essa agressividade que ele meio que ponderava, que segurava quando ele jogava de sentinela. Bom, vamos aqui então chegar aos finalmente e começar a mostrar o estilo de jogo do site. A ideia, na verdade, de pegar e esmiuçar a tendência de IGL dentro do Tier 1 do ano passado para esse ano era mais evidenciar o quanto que os IGLs estão preferindo estar mais dentro das ações dentro do mapa, conseguir entender de dentro o que está acontecendo para ter uma melhor leitura. E para o jogo dele casou muito bem isso, porque ele é um cara muito agressivo. Então, ele escolher essas primeiras ações dentro do mapa é uma coisa que ele transfere para o jogo dele. Ele gosta de ter controle sempre das primeiras ações ali, e o estilo de jogo dele converge muito para isso. O fato de anteriormente ele jogar de sentinela, acho que travava um pouco ele, e ele perdia um pouco desse timing de leitura. Então, quando ele migrou para a posição de flex, o jogo encaixou demais para ele. O que a gente vai acompanhar agora? A gente vai acompanhar uma série de jogadas que eu peguei, tanto no lado de ataque quanto no lado de defesa, onde a gente vai conseguir observar o Sad literalmente fazendo isso. Ele escolhendo o primeiro tempo de jogo, ele coordenando esse primeiro tempo de jogo junto com o Aspas, ou às vezes ele deixando o Saci jogando junto com o Aspas enquanto ele controla um outro lado do mapa, fazendo uma ação que ele sabe que precisa ser feita para poder, às vezes, botar a marcação do outro lado e eles terem uma maior facilidade de execar numa outra ponta, na ponta que o Aspas está. Então, eu peguei uma série de jogadas onde ele consegue jogar duplado junto com Aspas. E, literalmente, eles andam muito como uma dupla. Eles parecem o Pink e o Cérebro. O tempo inteiro eles ficam juntos. E quando ele não tá junto do Aspas, ele deixa o Saci, às vezes junto do Aspas, e ele vai exercer pressão em um outro lado do mapa. Então ele é um cara que tem uma autonomia de jogo muito grande. Primeiro momento aqui jogando na Pearl, ele vai fazer o suporte pro Aspas dominar o grafite. O Aspas vai dominar o grafite enquanto ele tá mirando a DD. E ele, ó, pode reparar que o Aspas não suicida. E ele vai vir aqui sozinho quebrar essa trap.
Ou seja, o que a gente acabou de concluir nesse round? Que o Aspas, ele prestou um suporte inicial para o Aspas controlar o grafite e ele mesmo veio aqui botar a cara, sem precisar de chamar o Aspas para conseguir controlar aquela região. Isso não é muito comum. É muito comum você ver um flex fazendo o seguinte: ah, beleza, vai você, Chamber, fazer isso daqui lá, porque eu sou seu suporte, então vai lá quebrar a trap. E ele não teve muito, ele não tem muito esse problema. Ele consegue dominar pontos simultâneos, falando: marca aí que eu vou fazer essa missão aqui. Então vamos pro próximo round já. Basicamente assim, eu quero mostrar como que ele controla essas primeiras ações. A gente está em 1 minuto e 5. Ele ajudou a dominar o grafite e já controlou a DD. Botou a marcação presa lá. Esse round aqui, por acaso, eles vão perder. Mas o que eu quero passar a ideia dessa primeira ação, desse primeiro tempo de jogo. Mesma coisa, ó. Eles partem para dominar a DD e ele vai dominar simultaneamente o primeiro contato da B. Então a gente vê o quê? O Aspas junto com o Saci na DD e o Sadak cravado junto com pancada na, na B. Desculpa, com Les, né? Morreu, passar para o próximo round. Pra gente realmente entender isso, que ele tá muito preocupado em dominar essas primeiras ações pelo mapa. Aí beleza. Mais uma vez ele tá. Controla, bateu grafite, adaga grafite. Olha ele aqui. O Poi deu a cara sozinho, criou a pressão para que o lado de defesa micrasse recurso de volta naquela região. Ele sabe que ele precisa ir ali comprar esse recurso do outro lado. Ó. Então o que a gente consegue concluir com essas coisas bem simples que a gente está vendo aqui agora? Que o Sad, ele consegue em vários momentos, se precisar, ele ser um duelista também. Um cara que vai ganhar espaço, que vai controlar a primeira ação dentro do mapa. E novamente, a gente está aqui em 1 minuto e ele praticamente ditou o que estava acontecendo dentro do round. Ele está dentro da primeira ação, ele está ali imprimindo o que ele quer que o time faça. E ele está vindo de dentro a jogada, entendeu? Então, o que isso gera? Se ele morre, quem tem que coordenar as ações posteriores é o Saci. O Saci, além de ser um cara que vai estar complementando as jogadas dentro do mid-round, indicando o que tem que ser feito, mas o Saci, se o Side morre, o Side não vai ficar calando. Quem vai passar a cal, o que vai continuar acontecendo ali, ou é o time se ajustando, ou vai ser ou era provavelmente o Saci. E aí a gente vai entrar agora aqui na Icebox. Eles jogaram, a Loud jogou uma Icebox só nesse Champions, mas tem algumas coisas dentro dessa Icebox que revelam muito da característica de jogo do próprio Side, que é o seguinte: todo mundo que joga de Sage reclama muito de jogar de Sage, porque já é de conhecimento geral que a Sage vai plantar. Então ela pareda, vai lá e planta. Então os jogadores que jogam muito bem de Sage, tipo o Mazino, por exemplo, são jogadores que têm bom timing de entrada para poder plantar e às vezes vai tomar 1000 recursos e vai plantar do mesmo jeito. E o Sadak, ele às vezes, ele é o cara que vai plantar, ele tentar não só potencializar a quantidade de orbes que ele vai pegar num curto espaço de tempo, às vezes no começo do jogo, e às vezes quando você começa a escalar os rounds ali, ele vai aumentar essa quantidade de orbes que ele vai ter. E em outros momentos ele só confia que o pancada vai estar ali, mano, no cover dele, é um cara que tem muita mira, decide muitos rounds em clutch. Então ele vai lá e fala, pô, beleza, eu preciso pegar esse orbe, eu vou lá e boto o spike no chão. Isso não é muito comum, você não vai ver. Vocês podem levantar outras 10, 15 VODs de times Tier 1 e vocês não vão ver o Flex indo lá plantar. Eles vão deixar a Sage plantar. E o Sadak ainda tem uma outra característica. Que quando não é ele o cara que planta, ele é o cara que come backside atrás do bomb para deixar o pancada, que vai plantar de Sage, ter um plant tranquilo. Então ele literalmente ele já corta o back
tentando já comer a parte de trás do bomb. Tem um sistema de jogo em si para fazer isso muito bem. Só que a qualidade com que ele faz isso é enorme. Então vamos ver aqui já a partir do pista. Começa com uma adaga aqui. Agora ó, o trajeto dele, ó. Deu fake click. Sassy burning the owl drone there as well. Obviously, good damage done early to Taco, but that's been healed up by now. Just after pausing for a moment. Então, pega o time do Manito. Ele foi e deu o fake click para subir smoke, gastar o tempo da smoke. Eles gastaram o que tiver de gastar. E aí depois ele voltou lá e falou assim: agora já tá no time? Vamos lá, pareda que eu planto. And Aspas is searching for a kill, got the rendezvous down. If he could grab one and get away, that would be everything. Aggressive angle to be played, but yeah, pushed off of it. Still survives though on 10. This reflank, Sassy spotted. Enfim, eu não vou entrar muito no mérito desse round, já vou até passar pro próximo. Gente, desculpa cortar às vezes o round, é porque o round, ele, no caso, ele desenrolou pro lado da Leviatã e não adianta ficar enchendo muito tempo. É mais fácil a gente passar pro próximo round, que no caso é o primeiro arma dele. E nesse primeiro arma dele a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver exatamente o que a gente já conversou anteriormente, que quando ele quer ajudar a dominar um outro lado do mapa, ou pelo menos causar a impressão que tem gente para lá, e ele quer deixar controlar lados simultâneos do mapa, o que ele faz? Ele deixa o Aspas mais o Saci andando juntos, e eles dois vão andar aqui, e ele vai fazer uma pressão aqui na B com a adaga dele, para que os dois lados do mapa tenham informações ao mesmo tempo. Então, tipo, a marcação não vai rodar automaticamente para A, porque eles vão ver a Loud, de certa forma, distribuída em pontos simultâneos do mapa. Ou seja, a daga aqui disputou dois. E aí ele junta para poder jogar junto com Aspas. Ó, isso daqui é um core. O que é um core? Um core é tipo um agrupamento dentro do time, que às vezes pode ser de 2, 3, que é responsável por poder ganhar uma área. E é o que eles vão fazer agora. Pode ver que a Spike, ó, observem o seguinte: olha onde a Spike está morta no mapa. Então, é um round que tem volta. Eles podem tanto pressionar A e voltar B, ou só pressionar A e a Spike vir aqui e entrar na A ainda. Beleza? Leviathan. Aldron's going to be getting a nice bit of space there. Sets Aspas up momentarily. Sassy going to be tanking the dart. Just backs away, ended up destroying the opposing Aldron as well. So it's 9 at him. Ó, olha como ele é o cara que tá abrindo no contato. Ele tá puxando o contato de. Ó, ele tá sendo o cara que tá puxando o contato ali. Enquanto isso, o Les e o Pancada quebraram a parede na B, quebraram o wall da Sage. Então, tipo, ó, os dois lados do mapa estão pegando info. Então, tipo, o time da Leviathan não vai sair correndo, porque eles estão se mostrando presentes em lados diferentes do mapa. A Leviathan não pode suicidar. E aí eles vão pra uma troca na A. Ó. Literalmente foram pra pressão. Ó, aí ó o Manito, ó. A pop pro Aspas. Ó. Faz aí que eu vou subir aqui em cima do bomb e vou comitar, ó. Se tradou. Isso daqui é ganhar espaço, mano. Por isso que eu falo que pra mim ele é o melhor GL do mundo, porque ele faz isso em mapas diferentes. Ele é um cara que ele tem muita atitude de jogo.
And now the wall, now the plant. And all on Melzer and Taco to see if they can get anything done. Esse daqui é um plant que, pô, toda Sage gostaria de ter, pô. É um plant que não é no meio de um calvo do cacete. É um plant que é um plant literalmente safe. Porque o cara foi lá e fez a boa, pô. Ganhou espaço dentro do jogo, dentro do bomb. Mais um breve exemplo aqui de como ele vem aqui propor uma ação no primeiro tempo e depois ele vai lá e vai jogar no segundo tempo em um outro lado do mapa. Vamos lá. Taco's op is set up on B. Keep a wall. Primeiro tempo ele quebrando a wall. Laying down the Viper's pen. In fact, all of that weaponry bursting down the wall, making it quite dangerous to even evacuate. Takaleo Já vem pro meio, junto com o Aspas e sobe cozinha. Ó. Olha a velocidade com que ele faz essas ações. Olha a velocidade com que ele faz essas ações. Em 1 minuto e 20. Ele já quebrou o wall na B. Ele já fez isso daqui, ó. Tô aqui, pressionou aqui, já rodou e já quebrou a informação da cozinha. O Saci já dronou a A. Olha a quantidade de info que a Loud passa com dois caras muito cerebrais em relação ao que precisa ser feito dentro do mapa. Não desmerecendo o resto do time, mas vocês conseguem ver o quanto que o iniciador ele tem essa função de coleta de info, mas também de passar info dentro do mapa. Olha o que o Sadak acabou de fazer. Por acaso eles vão perder esse round, mas a ideia é que vocês precisam sempre pegar isso. Não é só de rounds ganhos que você consegue mostrar um estilo de jogo. Muitas das vezes em rounds perdidos é onde você consegue entender também a dinâmica das peças. E a gente vai para o último round aqui no lado de ataque na Icebox, que é mais um round que ele dá um tapa na cara de todos os flexes aí que eu vejo, que não tem coragem de plantar Spike, porque, sei lá, não tem bolas o suficiente. Eu acho que é uma obrigação da Sage. Everybody playing excellently. Ó, ele vai começar o round early, but they are fazendo leading if they do try and make some. a daga aqui, passou uma info. Yeah. Takaleo set up with the operator. Agora ele vai vir aqui para B. Olha a movimentação dele, ó. They have been layering op and wall before. Jump peek and a reswing. Ó, ele baitou, ele pegou a info pro Aspas abrir cravado. Então, tipo, ele pegou, espotou, falou, tem, e o Aspas só entrou cravado. Então, tipo, beleza. O Aspas matou? Matou, mas é porque ele deu o kill pro moleque, né? Tipo, ó, tá aqui. E o Aspas entrou cravado. By Aspas, that's beautiful. Love that. Teammates helping him out, baiting the movement, making sure that he pre-aims at least a jump peek. That's down to Melzer though, on top of the wall. It's a cute angle. Not really expecting that. Amazing crosshair placement as well. But Aspas comes back up. And this now looks Vamos lá, ele popou, ele gastou, ele só tem uma flash mais. Sometimes it feels like an entire half that they've been leaning this way. They are being bogged down by all this Viper utility though. The orb in their face stops them from taking any space. and you'd love to have a pivot player so that you could return to A if necessary. They don't have any space there. Aí a gente vai entrar aqui numa pira que é o seguinte, ó. Lembra quando eu falei lá no início que no início do jogo ele pode entrar plantando para potencializar também a quantidade de orbes dele para poder ter ultimate mais cedo? Aqui a gente está no nosso último round do lado de ataque. Ele está a 2 orbes do ultimate, então mesmo se ele plantar, ele não vai pegar esse ult. E o Pancada acabou de ressar, ele só vai ter a cura dele. O Sadak poderia falar para ele, mano, planta lá, que eu ainda tenho uma flash e ainda consigo jogar com a minha flash. E ele não faz isso. Ele vai pro plant. Eu não sei. Quem tem que dizer o porquê que ele faz isso é o próprio Sadak. Mas eu acho que isso indica que ele joga o jogo em time. As pessoas às vezes não conseguem observar isso. Ele joga o jogo em time. Leviathan have got such great ultimates here. They've got Null Command, they've got a Viper's Pit for the Diffuse to come down as well. And here it is. Yeah, Sandy. Isso daqui é a vida da Sage, tá? Esse cara aqui que tá tomando lombra aqui, tomando tiro pra cacete, é o Sadak. Ele tá tomando tiro pra cacete. Quem deveria morrer aqui, no caso, por padrão, seria o Pancada. Mas o Sadak ajuda ele, vai lá e fala, não, eu planto pra você, pô. Use a bunch of them. Oops. Fragment Nadia just goes a little bit wide there, rebounding off of the wall. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. E assim, para não parecer que às vezes eu peguei algumas coisas, alguns lances avulsos e contextualizei ele do jeito que eu gosto, o que eu queria, eu
trouxe mais um exemplo para vocês, que foi a Base, que é um outro mapa super consistente da Loud. E que o Manito ele tem muito o primeiro tempo de jogada dentro desse mapa. Muito, muito, muito. Ele determina muito, tanto no lado de defesa, que vocês vão ver, tanto no lado de ataque. Aqui, por exemplo, eles viraram perdendo para DRX por 9-3. E normalmente é muito comum, na verdade, né? Os jogadores, eles. Ó, o Sadak tá 4/11. O jogo não foi muito bom para ele, no lado de defesa. Foi um jogo muito ruim. E, enfim, não vou entrar no mérito do porquê, mas tanto para ele quanto para o Aspas não foi muito bom. Eles não trabalharam tão bem, não conseguiram pegar muitos abates, mas eles sabem o que eles precisam fazer. Então a Loud vai trabalhar um conceito que é um conceito muito sólido dentro do Tier 1, que é você sujar o mapa com algumas informações, e aí o time ter uma leitura e ele reagir como você já espera. Então eles vão fazer um spot aqui no meio, vão fazer uma smoke aqui para o time da DRX achar que eles controlaram o meio. E aí você não sabe se eles vão para B ou se eles vão para A. E a ideia é o seguinte, eles querem fazer isso, eles querem prender a atenção como se estivesse prendendo a atenção no meio, para parar um pouco a marcação da DRX e eles splitarem A, pelo metal e pela A. Então, pela garagem, no caso, né? Então, a ideia mais é segurar um pouco a marcação, para eles não entrarem com a rotação toda do mapa em cima deles. E eles vão fazer isso e se liga. That map pick is probably the only thing I could say, but even then, as we were talking about, and look at that, they've only lost it once this year. The last And then it started to look like it could go back in the other was it direction. versus a bad team at least? No, it was versus Optic. It Oh, was so a pretty- bad team. pretty Oh, right, good. okay. So Spot do Saci, versus good the opposition. thing, yeah. It's gonna be really, smoke do pancada. really. O que aconteceu? O Zest devolveu um spot aqui. Isso aqui é uma malandragem, um outro timing fudido de um desculpa o termo, mas de um iniciador muito bom, que ele tá mostrando o seguinte, ele sabe agora que não dominaram o meio, porque ele fez o spot. Só que ele tem que partir da ideia também que, tipo assim, após o spot dele, eles podem subir. Então, ele vai continuar aqui, na região da janela, mirando, porque ele não sabe se após o spot dele vai subir ou não, mas é uma puta leitura que ele teve de entender que, pô, ele realmente pode, o time da Loud pode subir após o meu spot, eles podem ter só marotado o meu spot. Então, eu tô tentando não falar sobre o jogo da Loud em si, mas é importante falar para também vocês entenderem o quão Obviously, we o don't time tava na frente, né? their offense because eventually they closed it out, and although Optic brought it back a little bit, they definitely. Aí, ó, olha a marcação travada, a marcação da DRX simplesmente travada, eles não sabem o que tá acontecendo no mapa. Saying DRX are no slouches on this defense either. Well, Louder. Agora aqui é um detalhe muito importante. O Saci sempre taga alguém porque os jogadores que jogam na pirâmide eles ficam muito preocupados se vai ter DD, se vai ter metal, se vai ter garagem. Aí olha aonde está o pancada, olha onde está o Les. Isso daqui é uma entrada novamente daquele core que a gente falou. É os 3 jogadores aqui, ó. São os 3 que estão botando ação no mapa. Entendeu? Vamos lá. Olha quem é o primeiro contato do mapa, ó. Esse cara aqui, o Mako, vai trocar junto com o Sadak, enquanto o Aspas tá cobrindo o Sadak no metal. Então, tipo, enquanto o Aspas tá procurando essa troca aqui com o Zest, o Sadak vai dar a cara pro Bomb. Entendeu? Ele tá sendo o entry killer dentro do jogo. Apesar do Aspas ser duelista, ele que tá fazendo o entry. Então, só dar o play aqui, né? on the Halls push, we didn't see this for a while coming out of DRX, but right off the rip, that's where they're looking to apply the pressure, split into one. Aí o time entra. Aí entra o Saci, entra pela garagem sozinho com a Spike. Pancada tá fazendo o lurker meio e o Les entrou pela DD. Buzz and leave him all by himself, and he'll get nothing done this time around. A solid connection from that Sheriff Aspas. Não vou mostrar o round todo para não ficar muita coisa, mas vamos já pular pro primeiro round de arma, porque faço questão de mostrar também. As I'm playing Headhunter next round. Well, with and a near flawless that's actually. Por que eu vou mostrar o primeiro round de arma? Porque mais uma vez eu vou mostrar o seguinte:
O jogo tá 9-4, tá 9-5. É o primeiro round de arma da Loud. É muito importante eles ganharem esse round de arma. O Sadak não tava muito bem em termos de kills, mas ele sabe o que que ele precisa fazer. O que que ele precisa fazer nesse round aqui. Ele vai ser o cara que vai fazer esse entry aqui, ó, praticamente sozinho. Então, óbvio, ele vai ter suporte do time? Vai. Só que ele vai comprar um entry ali que poucos teriam coragem. Seconds left till the barriers go up, and you can see this is a pretty concentrated push coming out of Loud. I mean, they've got no control anywhere. Trap and a Cam watching behind. They're looking to take A in halls. Yeah, the thing is, I think we're going to see some aggression on the other side. Like already, the Tiger coming through is going to give so much information that look at the rotation. Look straight away, DRX. 3 players on this side, a 4th one going through mid. They're going to have so many players here. They need that. Ó, olha ele entrando, ó. Olha a passagem que ele já fez. Ele fez a daga na pirâmide, vai fazer uma molotov aqui na direita. Ó, observa o Manito. Preference already shown to move towards this site right away from the pistol round. It's wise for DRX to still have players stacked up around here. Aspis on his way towards the site, clearing through. Buzz gets dropped. And Aspis is now making his way to the doorway, but that's when he gets caught by Zest. They had a little trap set up on back yellow and halls. Enfim, então vocês já entenderam que acabou aqui o lado de ataque. Acho que eu já mostrei bastante exemplos diferentes. Vocês já conseguiram entender como que ele usa essa leitura dele de jogar duplado, de jogar de muitas das vezes ser o entry killer, por ele entender que ele precisa controlar essa primeira ação dentro do mapa. Bom, agora a gente vai pro lado de defesa. E no lado de defesa, às vezes as pessoas acham que, beleza, de ataque ele tem essa característica, mas no lado de defesa, não. No lado de defesa ele também tem. No lado de defesa ele também existe uma base dentro do time, e às vezes jogadores que vão solar o bomb durante X tempo, e o Sadak falou o seguinte, olha, eu, você e o Saci vamos botar uma ação naquele local do mapa ali. O Saci vai fazer tal suporte, a gente vai fazer isso, eu e você, o Aspas. Então ele pega bastante o Aspas para poder ditar o primeiro tempo de mapa também no lado de defesa, porque é aquele ponto que a gente sempre insiste dentro do Valorant. O Valorant, devido às skills, você consegue jogar o seu lado de defesa de maneira muito agressiva em determinados momentos. Então, vamos olhar aqui o que ele faz. Que foi um jogo contra a Optic, tá? Tá 2-0 já pra Loud. Esse jogo virou um espanco pra Loud. Então olha aqui, olha a duplinha que já está encaminhada. Seu Sadak e o Aspas, o Pink e o Cérebro. Primeiro round de arma da Optic, eles com a economia cheia. E a Loud entendendo que tem desvantagem na parte econômica, vão tentar buscar um pouco o jogo. Então a gente já tá vendo aqui que eu não vou ficar mostrando o round inteiro para vocês. A ideia é mostrar que ele é o gerador de caos dentro do jogo. Ele é o cara que vai tentar botar a primeira ação dentro do mapa e normalmente tem muito sucesso, porque ele planeja bem as ações dele. Ele tem boa leitura, ele sabe para onde ele está escolhendo fazer as coisas. Bom, para fechar essa brisa aqui, no lado de defesa mesmo, eu vou mostrar aqui mais um exemplo de como o Manito ele tem causas adaptativas dentro do round. Assim, eu mostrei um round onde ele já começou o round querendo fazer aquela jogada do L. Mas, por exemplo, fica muito manjado quando a equipe ela fica apertando o W o tempo inteiro. Então a gente vai ver um avanço no segundo tempo do round. Vamos lá. Então beleza, já spotou 2 aqui no L. Deixa eu só ver se spotou mesmo. Spotou. Suprimiu 2 no L. O Aspas vai rodar para a janela, só que quando ele chega na janela, sobe um setup da Smoke da Viper. Aí beleza, ele comunica ao side. Aí olha a adaptação deles. 1 minuto e 27, ó. Fala, Aspas, crava que eu vou avançar. Que a gente já mata a dúvida se eles realmente vão para A ou se eles já estão para B, ó. Toma dormindo aí, Victor, toma.
inside tube here. There's actually two holding onto this position. É lógico que assim, eu tô falando algumas coisas, mas é porque eu presumi isso. Só o Sadak pode falar exatamente o que ele deduziu para ele querer fazer esse push no metal. Eu acredito que seja porque o Aspas falou, pô, subiu o setup aqui na janela e ele queria já de fato saber se eles estavam para B ou não. E a única maneira deles saberem naquele momento ali se estavam para B ou não era avançar DD e você praticamente suicidar, porque você vai abrir no segundo tempo para DD. E tem muito pixel para você limpar, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Enfim, tem N posições diferentes que você pode tomar. O Pancada não tem como puxar ali de maluco, sair da pirâmide, por exemplo, e fazer toda essa movimentação aqui. Ele não tem por que fazer isso. E aí o local mais seguro que ele tem para coletar essa informação, se é para A ou não, é puxar metal. Ele puxaria metal até o final. Se fosse A, ele escutaria a galera entrando pela caverna. E é uma leitura que eu tô tendo. Eu posso estar errado. Mas é uma call adaptativa que o Sadak viu dentro do meio do round ali. Ele falou, pô, beleza, vamos puxar ali. Entendeu? Então, tem algumas reações que as equipes muito boas elas já têm preparadas. Para mim, parece que é mais uma reação que a Loud já tem de leitura adaptativa dentro do jogo. E aí você vê quem é o primeiro contato. Ele faz questão de ser o primeiro contato. Ou ele ou Aspas. Se não é ele, é o Aspas, porque ele está coordenando aquela ação ali. Vamos fazer tal coisa. No lado de defesa, eu já mostrei para vocês esse primeiro contato. Vou dar só mais um exemplo só, é um exemplo bobo, mas eu vou me preocupar agora também em mostrar para vocês, às vezes, alguns tempos de resposta, do tipo, às vezes ele segurando um ult para devolver um ult específico, ou às vezes ele segurando, não dar o primeiro contato para tentar pegar info e entender o que vai acontecer mais ou menos pro final do round e também dar suporte. Então vamos acompanhar aqui, só para fechar mais um round de contato dele aqui na Icebox. Aquela Icebox contra Leviathan. A Loud ganhou o pistol da Leviathan no lado de defesa. E aí a Leviathan forçou. E aí olha como o Manito vai somar em cima da A. Sadak fez a daga para B, então já sabe que não tem ninguém para B. Eles vão partir para A, o time da Loud, para dar o back. Pancada parede à esquerda. O Sadak, como é que vai? Não teve pop, não teve nada. Ele pegou um time, aqui é muito malandro, e é isso. Agora esses próximos 2 rounds aqui que eu vou mostrar, o vídeo vai acabar em cima disso. Eles são rounds um pouco mais complexos de explicar, por isso ele vai tomar um pouquinho mais de tempo, né, tanto a mais. Mas é um pouco mais complexo de explicar, porque vocês precisam entender a partir do que a Loud decide. Então vamos lá, vamos entender o seguinte, a Loud tem um padrão de jogo que eles usam bastante, que é o seguinte: o Pancada, eles coletam info pelo mapa, o Saci e o Sadak, eles spotam locais diferentes do mapa de maneira simultânea, eles spotam praticamente na mesma hora, ou com um delayzinho às vezes de 5, 10 segundos um ou outro, às vezes aqui, às vezes aqui, e eles fazem essa coleta de info. E eles também usam bastante essa parede que o Pancada faz aqui, na diagonal, para contar esse tempo de pegar info para B de novo. Que a parede fica em pé 40 segundos. Se eles usarem uma adaga ou um spot, ele resetar em 30, 35. Enfim, está dentro da margem de tempo quando a parede acaba. Então, eles podem tentar coletar de novo informação naquela região a partir desse tempo. Então, vamos ver na prática como que isso funciona. Loud getting a very important round on the board. The next one would test the Leviathan. Começamos o seguinte: Saci spotou aqui, quebraram um spot, ele já sabe que tem A. Beleza. Vamos pro segundo ponto, vai. Pancada paredou a B. Beleza, vocês conseguem ver aqui na setinha a parede que ele fez. Aí o Sadak vai correr aqui na A. Porque fizeram a adaga, olha ele, devolveu a adaga. Beleza.
Então, o reset do Saci deve estar, sei lá, uns 5, 6, 7 segundos, 10 segundos no máximo de diferença do reset do Sadak agora. Damage. Aí, beleza. Aí o time da Leviatã dá uma segurada. Foram 3 spotados. There is an early attempt there. A que estava morta, eles nem queriam. Só realmente queriam bater e arrejar a posição da orbe. Not really enough, I think, to make Aí tá o Sadak marcando aqui posição, ó. but it is Não quer ser o primeiro contato. away. Tanto o Caio tá rotate, quanto a Viper também tá. And you've got such a Eles dois querem somar nos bombos que vai acontecer a ação. louder the kind of team. Beleza. Aí o que que a gente tem aqui? Quando tava faltando, tipo, sei lá, 6, 7 segundos para resetar o spot do Saci, o que ele fez? Foi lá e coletou de novo informação no meio. Down mid, and sometimes will wall off mid. And that trademark does get broken. That's a shockdown coming out from Sassy. Beleza. Acabou a parede aqui agora na B. A adaga do Sadak vai resetar por agora. Então, olha só. Eles cataram info aqui logo no início do round. O Sadak voltou, catou info daqui. E passou, sei lá, 15 segundos ou 10 segundos e o Saci coletou info do meio. Eles cataram 3 infos no espaço de tipo de 40 segundos. Fora a info visual que a B tinha porque não tinham quebrado parede. Ou seja, eles tinham 4 informações diferentes em 40 segundos de round. King concerned that somebody could be pushing. Aí, ó, a daga do Sadak resetou em 47 segundos, mais ou menos. Ele tá fazendo ela. But Oh. the rest of the team grouping up to go towards A once more. There's about to be an explosion of a fight, isn't it? A daga caiu. Em 41 segundos, ele já sabe, não é B. Towards A. Porque a daga bateu e não pegou ninguém. No máximo pode ter alguém em meio. Pode ser um split meio? Pode, mas não tem ninguém B. Depends if they can get the timings off, because both of them are. Aí olha, isso daqui, aqui agora é a nata. Ele já sabe que muito provavelmente esse round é pra A. Ele tem praticamente certeza disso. E ele já vem com o dedo já, ó, prontinho pra ultar. Pra devolver em cima do ult do Shai. Ó, Depends if they can get the ó. timings off, because both of them are playing up close. There it is. They managed to get it off equally on either side. E aí eu posso te garantir o seguinte. É muito pior pro lado de ataque ter que rushar sem ter recurso pra botar parede, molotov, flash e tudo mais, do que pra quem tá defendendo. Porque quem tá defendendo só precisa cravar o pixel. Agora, quem tá atacando, agora o time da Leviatã tem uma obrigação, que é comer backside. Por quê? Porque o Sadak ultou. O Sadak cancelou todo mundo e agora eles são obrigados a comitar backside por causa disso. Comitar backside, novamente, galera, é comer atrás da linha do bombe. Entendeu? Esse ult do Sadak obrigou a Leviatã a ter que comer a parte de trás do So bombe. it's going to be scattered across. No abilities in play. It's just going to come down to the raw. Ó, porque eles não têm parede. Fundamentals. Ó, ó o plant merda que fica pra eles. Burst. E aí o que acontece? O adverso senta o prego nele porque ele sabe que é melhor matar o Sadak rápido e não deixar o Sadak ficar espotando o que tá acontecendo e com o ult estourando ali na cabeça deles. No Ó. return fire from the rest of his team. Sassy, a little bit too. Então, tipo, tudo que aconteceu aqui no round, vocês viram 5 coletas de info diferentes em 40, 50 segundos. E o time da Leviatã teve uma contra-leitura em cima do que o Sadak fez. O Sadak ultou. Se fosse qualquer time mediano, até bom, o time não teria essa leitura de como é backside e o Sadak, com o ult dele, teria ganhado tempo pro time dele somar junto com ele. Entendeu? Então, puta leitura do Manito. Por fim, guys, a gente vai fazer agora a análise do último round que eu tenho para poder mostrar nesse vídeo. E é uma análise que aí vocês conseguem ver isso. O quanto que o Manito ele consegue mixar agressividade, leitura, coleta de info. E às vezes a decisão dele só precisar ser um bom suporte e conseguir viver ajudando o time dele no que a somar com dano, com flash. Ele entende o timing de jogo muito bem. E esse daqui é um round, pra mim, é perfeito para poder mostrar isso. Horrible buy. No room for error. Vamos começar vendo aquela coleta de info que a gente falou, lembra? Up the rifle. Pancada doesn't get this one. At least not until the old orb's been picked up and fought over. Então, beleza, olha só. Já começou com o seguinte. Era 12 para Leviatã, 6 para Loud. Pancada já quebrou a primeira cabeça aqui
e o Saci spotou a B. Attempt is there. Então, Lovely shot to hit there, forcing back with a rendezvous on either side. Hunter aí o que acontece? O adverso abre ult em cima do Pancada. O Pancada só não morreu porque ele sabe strafar. Ele é um jogador que ele sabe desviar bem de ult. Olha a calma. Ele desvia numa calma, mano, absurda. E aí o que acontece? O Sadak, ele tenta fazer uma adaga aqui em cima para poder cancelar o ult do adverso. Só que alguém quebra essa adaga vindo. Quando a adaga chegou, alguém já quebrou automaticamente. Então o adverso continuou castando o ult. slight bait there at the movement. Pancada though, he wades right into it. Beleza, então a gente já pegou que o Manito tentou cancelar o ult pro Pancada não morrer. Beleza, Guesses vamos lá. correctly on the third time around. Sidestep is there enough. He doesn't pay for it with his life. Lei já tá jogando uma posição que ele tá meio que deixando já pra retake. Enquanto tá o Manito marcando o meio. Aí o Manito fala, pô, beleza, tão pra B? Vou ajudar aí vocês a repicar a amarela, ó. E agora vocês vão entender o que é repicar a amarela, ó. Not really any utility being Ó. Quer flash, aspa? Quero. Porque o que é importante? Limpar essa posição aqui quando você está no lado de ataque, essa posição aqui, tá? É muito difícil. Ele exige muito recurso. E os times bons, eles sabem abusar dessa posição que o Aspas está para poder fazer kill e fazer o outro time gastar muito recurso para limpar ali. E aí o que o Aspas faz? Vai lá, pega a flash, não sei se o Sadak oferece para ele ou ele pede essa flash. Eu sei que o Manito está na posição certa, no momento certo. Ou seja, ele está jogando na rotação pronto para dar suporte tanto para cá quanto para cá. Isso está dentro da rotação. Ele também tem uma flash muito boa que ele faz daqui, que estoura aqui, e o Sadak dá o Aspas dá a cara mirando em quem está aqui de Operator. Então, assim, o Manito tem recurso no playbook dele, entendeu? Mas bora parar de conversa e olha o lance. used. Look at them just contacting so Vamos. deep into this one. They haven't Voltar mais uma vez aqui, só um tapinha. just contacting so deep into this one. They haven't cleared the back of it. The flash to supplement and a swing onto Aspas. Great combo play there from Sadak and Aspas, the duo on this team that most often sets up plays like that. Mas ninguém tentou replicar o Aspas. Aí a daga do Manito vai resetar por agora, ó. King Ó como é que o moleque é malandro. race towards A. In the back of Loud's head, do they remember the round where King got all the way down? E aí ele já tirou a dúvida do Aspas. Ele fez uma adaga na amarela, aqui, ó, para saber se não tinha nessa posição. Que era uma dúvida que o Aspas tinha, que ficou. Eu acho que era melhor ele ter feito essa adaga aqui, mas enfim, ele acabou fazendo a adaga nessa posição aí. Pode até ser para beitar às vezes, pro Aspas, parecer que o Aspas não tá mais aqui. Não tem como saber, só o Manito pode dizer. It feels like Mas they're aí- watching for it, Yeah, he knows it's a possibility. but they're Eles já tomaram um round semelhante desse daqui pro King. if King doesn't push King jogou forward, coxinha. he's secured the site, Yeah, he's getting cleared so it. much space for them. The call's going to be made. That's why see the spike has already made his way over towards A. 30 seconds Or lay left. it down as well. And now they know for sure. Tenta fazer um molotov, só não pega. For Loud, the fragment they just going so wide. The nade being used before there's anyone in position to try and take advantage of it, before the wall is broken as well. Loud have the advantage here, but the retakes have not been clean. This would be a heartbreaking round to go down on. So disjointed. Ele popa pra eles entrarem. Like you were mentioning, Josh. Up top though, Melter wants to take the fight right to them underneath. Hug in the corner. And King will eventually be punished. The Melter's doing so Olha a movimentação que o amiguinho fez, ó. And King Ó. will eventually be punished. The Melter's doing so E aquele negócio assim. much work for them. Now just down to Adverso. The 1v2. Dodging, juking, playing the movement around. Aí que eu falo assim, qual é o ponto do vídeo? É tentar mostrar o quanto de inteligência tem por trás das jogadas. É por isso que pra mim ele é o melhor IGL do mundo, porque ele concilia uma boa mira, ele tem uma excelente mira, ele é um jogador ultra confiante, ele é um jogador que entende do tempo de jogo, ele é um jogador que entende da leitura de jogo, e ele tem muito essa cabeça de não precisar estar jogando agressivamente o tempo inteiro, porque ele sabe jogar pensando o jogo. Então, para mim, assim, eu espero que as informações que eu tenha passado aqui
tenham sido informações úteis para vocês. Mais uma vez vou pedir, gente, curte, compartilha, manda para os amigos, pô, me ajuda aí, o canal está começando, eu quero fazer bastante conteúdo desse tipo aqui, e eu sei que se vocês tiverem essa postura de só curtir, compartilhar, indicar, já vai me ajudar muito dentro desse meio de espalhar conteúdo dentro do YouTube para a comunidade de Valorant aqui no Brasil. Então, galera, não esquece, posta nos comentários aí quais jogadores vocês querem ver, vai nas minhas redes sociais, eu vou abrir votação lá e eu vou deixar durante a semana vocês votando para ver quais jogadores vocês querem de fato ver conteúdo. Então, eu vou tentar ter essa proximidade com a comunidade, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela atenção e é isso.